Bom dia a todos os amigos aqui presentes. Quero aqui registrar a presença do Dr. Alisson Câmara e a presença do Dr. Regi, procurador do município. E dar um bom dia a todos os funcionários, a todos os amigos que estão assistindo à sessão. E queria convidar o vereador Evaldo Batista da Silva para fazer a chamada do senhor vereador. Bom dia, senhores, bom dia, senhoras, assessores da casa, os maranguapenses que nos assistem através dos meios de comunicações. Sejam todos bem-vindos a mais um dia do trabalho do Legislativo Municipal. Chamada dos senhores vereadores: Afonso Cordeiro Torquato Neto, Antônia Marina Lima Paula, Antônio Laerte Sampaio, Clebson Marques da Costa, Diego Anderson Mendes de Castro, Evaldo Batista da Silva, Emanuel Mendes Soares, Francisco Clécio Feitosa Freitas, Francisco Elisânio Umbelino Ribeiro, Francisco Hugo de Alencar Filho, Francisco Lourenço da Silva, Francisca Mardônio de Melo Chimendes, Iraildo Souza Martins, José Cordeiro de Abreu Júnior, João Alves do Nascimento, João Damasceno Fontenelle Neto, Cássio Anselmo de Oliveira, Maria Aline Lima da Silva e Victor Moroni Silva de Nós Rosa. Eu queria pedir desculpa aos senhores que eu tive que ler aqui pela letra da Terezinha, hoje não foi aquela chamada oficial não, que ela esqueceu na secretaria. Quero perguntar ao senhor secretário se existe colégio regimental. Existe sim, senhor presidente. Existindo colégio regimental, em nome de Deus, dou por aberta a presente sessão. Já colocando a ata anterior em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovada. Convido o senhor secretário Evaldo Batista da Silva para proceder à leitura das matérias existentes. Senhor presidente, vale mais uma vez ressaltar que a sessão de hoje é exclusiva para apreciação, votação das contas de gestão do prefeito Átila Câmara no ano de 2015. Chegou nesta casa um parecer prévio número 007 de 2021, de prestação de contas de governo de 2015, responsável prefeito Átila Cordeiro Câmara, advogados o Dr. Alisson Deon Cordeiro Câmara e Cleverson Gonçalves Ximenes, relatora, conselheira Soraya Tomás Dias Victor, sessão do plenário virtual do período de 8 de 2 de 2021 a 12 de 2 de 2021. O parecer do tribunal foi encaminhado para as comissões competentes da casa. O ofício encaminhado pela comissão ao prefeito Átila Câmara, ofício 395 de 2021, ao excelentíssimo senhor Átila Cordeiro Câmara, prefeito de Maranguape. Nesta, objetivo, processo de julgamento de contas número 001 de 3 de agosto de 2021. Assunto, apreciação da prestação de contas de governo de 2015 da Prefeitura Municipal de Maranguape. Processo número 12754/2018, Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Parecer prévio 007 de 2021, responsável Átila Cordeiro Câmara. Não. Aqui já está ok. Ata de instalação e deliberação. Objetivo, processo de julgamento de contas número 001 de 3 de agosto de 2021. Assunto, apreciação de contas de governo de 2015 da Prefeitura Municipal de Maranguape. Parecer prévio número 007 de 2021, responsável Átila Cordeiro Câmara. Os três dias do mês de agosto do ano de 2021, às 13 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Maranguape, presente os 3 membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação da Câmara Municipal de Maranguape. Procede-se à instalação da comissão e teve início os trabalhos relacionados ao julgamento, por parte dessa Casa Legislativa, da prestação de contas de governo de 2015 da Prefeitura Municipal de Maranguape, cujo responsável é o atual gestor deste município, senhor Átila Cordeiro Câmara, nos termos do parágrafo 3º do artigo 42 da Constituição Estadual, redação conferida pelo RC número 47 de 2001. Vamos ver o final do parecer aqui, DT.
aqui o parecer completo, né, TT? Eu pergunto mais uma vez, se todos os senhores estão cientes, né, receberam cópias do processo? Sim. Não receberam cópias? Não, eu estou falando, não é do parecer, estou perguntando... Doutor, não me derrube, doutor, não me dê uma... não me dê uma rasteira essa hora. Uma vez citado o prefeito municipal Atila Cordeiro Câmara, a Comissão Legislativa Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação da Câmara Municipal de Maranguape, defesa, processo legislativo de julgamento de prestação de contas de governo número 001 de 2021, origem de processo 12.754/2018 do TCE, parecer prévio 007 de 2021, exercício 2015, responsável Atila Cordeiro Câmara. Atila Cordeiro Câmara, brasileiro casado, advogado, prefeito do município de Maranguape, residente à rua Walter Lopes, número 561, no bairro da Guabiraba, Maranguape, Ceará, já qualificado nos autos, bem como devido respeito ao acatamento da presença desta eminente comissão parlamentar, através de seu advogado, prestar defesa nos autos do processo de julgamento das contas acima identificadas, o que faz nos seguintes termos. Trata-se o presente processo de julgamento da prestação de contas anuais de governo municipal de Maranguape, referente ao exercício 2015, apresentada em e-mail eletrônico, ao qual submetida ao exame do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, na forma do artigo 1º, inciso 1º da Lei Estadual número 12.160 de 93, recebeu o parecer prévio pela aprovação com ressalva daquele órgão técnico de controle externo. Esse é o documento da defesa, também já estava na casa, eu estou lendo só para dar ciência dos senhores que o processo foi obedecido todo o rito legal. TT, mas tu não quer que eu leia essas 6 páginas da defesa não, né, TT? Então pronto. Se alguém requerer alguma xerox da defesa, também está aqui em mãos. O parecer final da comissão. Após retornar à casa, a defesa do prefeito Atila Câmara. Parecer final, objetivo, processo de julgamento de contas número 001 de 3 de agosto de 2021. Assunto, apreciação da prestação de contas de governo de 2015 da Prefeitura de Maranguape. Processo número 12754/2018/8, Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Parecer prévio 007 de 2021. Responsável, Atila Cordeiro Câmara. Considerações iniciais. Primeiro, cuida-se da parecer final acerca do processo de julgamento de contas número 001, de 3 de agosto de 2021, referente à apreciação da prestação de contas de governo do exercício financeiro de 2015 da Prefeitura Municipal de Maranguape, cujo responsável é o senhor Atila Cordeiro Câmara. A referida prestação já foi previamente apreciada pelo TCE Ceará, através do processo número 12754/2018/8, finalizado através do parecer prévio número 007 de 2021, tendo as referidas contas sido aprovadas com ressalvas pelo órgão de controle externo. A comissão sugeriu à mesa e o decreto segue-se pronto, apresentado neste momento. Projeto de decreto legislativo 001 de 2021, de 11 de agosto de 2021. Aprova a prestação de contas de governo da Prefeitura Municipal de Maranguape, referente ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do senhor Atila Cordeiro Câmara, e adota outras providências. Passo da Câmara Municipal de Maranguape aos 11 dias do mês de agosto de 2021. Francisco Lourenço da Silva, presidente. Francisco Hugo de Alencar Filho, vice-presidente. Antônio Laerte Sampaio, segundo vice-presidente. Evaldo Batista da Silva, primeiro secretário. Victor Moroni da Silva de Nojosa, segundo secretário. Aqui, em mãos, o parecer das comissões ao decreto. Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, parecer favorável. Os membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributações, após uma análise detalhada, assim deliberado sobre o projeto de decreto legislativo número 001 de 2021, de 11 de agosto,
de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, cuja emenda é a seguinte: aprova a prestação de contas de governo da Prefeitura Municipal de Maranguape, referente ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do senhor Ata Cordeiro Câmara, e adota outras providências. Sala das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Maranguape, aos 12 dias do mês de agosto de 2021. Victor Moroni Silva de Nojosa, presidente. Francisco Mardoni de Melo Chimenez, membro. E Afonso Cordeiro Torquato Neto. O Mardoni é relator. Tem que corrigir só aqui, porque o Mardoni aqui é um relator. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer favorável. Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, após uma análise detalhada, assim deliberaram sobre o projeto de decreto legislativo número 001 de 2021, de 11 de agosto, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, cuja emenda é a seguinte: aprova a prestação de contas de governo da Prefeitura Municipal de Maranguape, referente ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do senhor Ata Cordeiro Câmara, e adota outras providências. Parecer favorável. Sala das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Maranguape, aos 12 dias do mês de agosto de 2021. Afonso Cordeiro Torquato Neto, presidente. Evaldo Batista da Silva, relator. E Francisco Mardoni de Melo Chimenez, membro. Senhor presidente, o senhor já pode colocar em discussão e votação o decreto. Decreto de número 001/2021, de 11 de agosto de 2021, em discussão. Vai discutir, presidente. Pois não. Para discutir, senhor presidente, também. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras, senhores que estão no plenário, analisando as contas de governo do prefeito Átila de 2015, nós vamos colocar em votação agora, inclusive, o decreto. Como membro da Comissão de Justiça, Orçamento e Tributação, junto com o presidente, o vereador Vitor, e o relator, o vereador Mardoni, nós nos debruçamos sobre esse projeto, sobre essa decisão do Tribunal de Contas do município. E, senhores vereadores, com a experiência política que nós temos, inclusive experiência legislativa de estar no 4º mandato, por aqui já passaram muitas contas de prefeitos municipais, muitas contas de governo, umas aprovadas pelo tribunal, outras desaprovadas pelo tribunal. Fazia tempo, como membro dessa comissão, e eu faço esse relato aqui a vocês, que eu não via uma conta de governo de um prefeito municipal vir com um parecer tão positivo de um tribunal de contas. O parecer do TCE foi extremamente positivo pela aprovação das contas do prefeito Átila, e na nossa análise nós não encontramos nada, e me debrucei realmente sobre essa decisão do TCE, não encontrei nada que pudesse mudar o juízo de valor desse vereador. Por isso, senhores vereadores, senhoras vereadores, a posição desse vereador que vos fala agora nesse momento é que essa casa aprove as contas de governo do prefeito Átila de 2015 por unanimidade, seguindo o parecer, a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que foi uma das decisões mais positivas que eu vi ao longo desses meus anos de política e de política legislativa nesse parlamento. Era isso, senhor presidente. A presidência agradece as palavras do vereador Afonso Neto e o vereador Dandan. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, e bom dia, público aqui presente. A minha discussão com as palavras do vereador Afonso é só para dizer que sou favorável também às contas do prefeito atual Átila Câmara, e sou de acordo com os pareceres das comissões desta casa. Bom dia, senhor presidente. A presidência agradece as palavras do vereador Dandan. O vereador Elisandro com a palavra. Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas vereadores, bom dia a todos os presentes aqui na galeria nesse momento, bom dia a todos que nos escutam, que nos veem através das redes sociais da casa. Senhor presidente, está hoje a ser apreciado por essa casa a prestação de governo do ano de 2015, com relatório emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, e o parecer final, já aqui antecipado pelo vereador Afonso Neto, só fazendo um pequeno adendo,
pede com que essas contas foram consideradas regulares com ressalvas, né? Observação, né, o significado da palavra ressalva traz no seu texto que é uma observação escrita para emendar o que escreveu erradamente ou para tornar válida uma inserção de palavras ou trecho. O significado da palavra ressalva, a gente já entende que o que está posto no relatório necessita de algumas observações do ponto de vista da análise do regramento que a Lei de Responsabilidade Fiscal coloca e o que a gestão pública precisa, notadamente, levar em consideração, dados os atos feitos no decorrer de tal gestão. E a gente vê nos relatórios aqui, certo? Precisamente no item 5, pedir a permissão de Vossas Excelências, para aqui trazer o que diz o doutor Gleidson Antônio Pinheiro Alexandre, no parecer 06197/2019, no qual ele coloca que as contas, certo? Opina pela emissão do parecer prévio pelas irregularidades das contas em razão do descumprimento dos limites de despesa com pessoal e também pela falta de repasse das consignações do INSS que eles colocam aí como algo falho no projeto até aqui então. Contudo, no item 7, os técnicos de certificação de reexame, dado a opinião do relator, eles colocam que há uma modulação de irregularidades relacionadas ao limite de despesa de pessoal, como também a outro item de repasse do INSS, uma vez que essa é uma questão pacificada na extinta Corte, no caso Tribunal de Contas dos Municípios, e como esse momento era um momento transitório entre a extinção do Tribunal de Contas e a migração desses processos para o Tribunal de Contas do Estado, essa modulação até o ano de 2019 era aceita por a Corte, que agora passa a julgar as contas de todos os prefeitos, que os senhores sabem que até a existência do Tribunal de Contas dos Municípios era este órgão responsável pela avaliação dessas contas. Contudo, com a extinção de tal órgão, passou-se ao Tribunal de Contas do Estado. Contudo, mesmo com essa avaliação feita pela equipe de reexame, o relator continuou a ratificar as irregularidades das contas. Porém, no item 14, a gente tem aqui uma série de alguns outros itens que são colocados, e alguns deles trazem também alusão ao limite de gasto de pessoal, que foi visto a maior do que é permitido pela legislação. O limite prudencial chamado, quando se extrapola todas o que é permitido por lei, é de 54%. Isso passou naquele ano um pouco para além disso. Contudo, nos anos posteriores, se observou uma regulamentação para dentro do limite posto, o que caracterizou também a chamada regularidade com ressalva. Enfim, no decorrer do relatório, a gente observa que há algumas inconsistências no tocante à respeitabilidade do regramento da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas os itens postos lá no final do relatório, que dão conta dos pontos positivos e dos pontos negativos, a gente vê que a avaliação daquela corte traz como ponto positivo aqui 6 pontos, certo? 6 pontos, dando como o bom uso, a regularidade dos recursos públicos aplicados. Contudo, 8 pontos negativos foram enumerados por aquela corte para assim fazer com que a gestão se adequasse ao processo de atendimento ao que está posto na Lei de Responsabilidade Fiscal, como também passar orientações para que as gestões posteriores possam utilizar isso como pauta e ver o que não necessariamente precisa ser colocado em pauta. Enfim,
pautado em parecer prévio de uma outra cidade, que está aqui, está colocado no corpo do relatório, o relatório final feito pelo Tribunal de Contas diz que a modulação feita, certo, dadas as irregularidades, pela transição dos tribunais de contas, TCM para TCE, até o ano de 2019, foi acatado o que a defesa apresentou para sanar as irregularidades das contas de governo ora posta. Irregularidades essas, observações estas, que a preço de hoje são tidas como irregulares pelo Tribunal de Contas do Governo do Estado, Tribunal de Contas do Estado, perdão, em função de que o prazo iminente era até 2019. São essas as considerações que eu coloco inicialmente sobre o que observei e sobre o que eu li aqui no relatório posto, senhor presidente. A presidência agradece as palavras do vereador. Adão Chimene, com a palavra. Santíssimo senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar a plateia e dos meus colegas advogados, doutor Alisson Câmara e doutor Regis Matos, que se encontram presentes. Dizer que, colaborando com as palavras do vereador Afonso Neto, essas comissões da qual faz parte, a Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação e a Comissão de Constituição e Justiça, esteve reunida e realmente, vereador Afonso, debruçamos e não foi encontrado no corpo do texto enviado a esta casa pelaquela corte nenhuma irregularidade que pudesse desaprovar as contas do gestor Átila Câmara. Está claro, tanto na defesa quanto nos pareceres dos membros daquela corte, que todas as possíveis irregularidades foram sanadas, de modo que não existe motivo para que se fale em desaprovação das contas, até porque, vereador Elisânia, apesar da transição que houve de uma corte para outra, do TCM, Tribunal de Contas dos Municípios para o Tribunal de Contas do Estado, houve sim tempo hábil, uma vez que o prefeito Átila Câmara, seu mandato se deu em início em 2013, tendo assim tempo hábil daquela corte para analisar toda a situação, todo o processo, e acreditando também na responsabilidade dos membros, a gente opta e pede pela aprovação das contas do gestor prefeito Átila Câmara. Obrigado, senhor presidente. Discutir, senhor presidente. O presidente agradece a palavra do vereador Valor de Filho e o vereador está com a palavra. Doutor, o vereador é o Cléber ou o Clécio? Neto Girão. Pois não, vereador. Que colaborando aqui um pouco com as palavras aqui do vereador Elisânio, onde a gente ia discutir, mas Elisânio já adiantou bem aqui o parecer do procurador do Ministério Público de Contas, né? E mesmo com a situação da defesa, certo? O procurador, ele ratifica o voto dele pela desaprovação. E isso, na situação dos advogados da defesa, onde teve a troca do TCM para o TCE, se beneficiando com a modulação, deixando claro aqui pela conselheira Soraya Victor, que em 2019, vamos dizer, essa modulação ela não vai ser mais aceita. Com isso fica por ressalva, né? Lembrando bem, por ressalva, pedindo o parecer aqui do Tribunal do TCE, Tribunal de Contas do Estado, né? Pela aprovação. Mas a doutora Soraya, ela, no parecer dela, ela já deixa bem explicado que o motivo disso, por essa modulação que está sendo aceito. A presidência agradece a palavra. Se não tiver mais nenhum vereador para discutir, eu quero rediscutir. Vereador Cléber, com a palavra. Bom dia a todos, presidente, nobres colegas vereadores, plateia, pessoal da imprensa que estamos ouvindo em casa também. Olha, nós estamos hoje aqui jogando as contas de governo do prefeito Átila Câmara do exercício do ano de 2015. Ressalvas são irregularidades sanadas. No direito, existe um princípio que se diz princípio do contraditório,
que é dada a oportunidade da parte adversa com prazo se manifestar e apresentar a defesa que achar conveniente. Aqui eu também me sinto honrado, feliz e muito me envaidece quando estive aqui presente no ano de 2015 nesta casa, na condição de líder do governo defendendo a gestão. E hoje está aqui o resultado final disso aqui, que é um parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Então, eu compacto com todos, até pedi aqui também para que todos votem favorável às contas de governo do ano de 2015 do prefeito Átila Câmara. Muito obrigado. Vereador Júnior. Não, para discutir ainda. Eu tinha pedido ao presidente. Vereador Evaldo, com a palavra. E essa presença agradece o doutor Kleber. E agora o vereador Evaldo, com a palavra. Primeiramente, eu gostaria de dizer que estamos aqui nessa casa em mais uma data a ser lembrada, uma data muito importante, onde os representantes da população de Maranguape, eleitos legitimamente, nesse momento encontram-se como juízes de um processo de prestação de contas de gestões municipais. E dizer a vocês que não é todo dia que essa casa passa por um momento desse. Inicialmente, eu gostaria de dizer que, ouvindo todos os colegas, parabenizar sucintamente o vereador Afonso Neto, enfasivamente, porque quando se fala em ressalvas, dá-se o entender, ou quer-se dar-se uma conotação de que houve alguma irregularidade. Não é isso que vemos aqui nesse processo. A ressalva falada aqui durante o processo foram todas sanadas e corrigidas pela defesa, e claramente no final a palavra aprovação diz que o colegiado aprovou as contas de gestões do prefeito Átila 2015. Não vamos dar uma conotação diferente a ressalvas para as pessoas não entenderem que estamos votando algo errado. Ressalvas, algo que durante o processo um relator encontrou que não estava condizente, que pediu explicação, a defesa mandou, que foi corrigido e que por final, por último, foi aprovada. Vale se ressaltar ainda, e aqui eu gostaria de pedir a atenção dos senhores, as contas anuais de governos prestadas pelo deferente, referente ao exercício de 2015, foram consideradas aprovadas, tanto pelos técnicos que fazem parte da inspetoria, que analisa as contas de governo, quanto pela unanimidade dos conselheiros do Tribunal do Estado do Ceará. Analisando todos os fatos constantes na prestação de conta, contrasta-se que, efetivamente, as contas deveriam ter sido aprovadas, uma vez que, inexistentemente, qualquer irregularidade foi encontrada. Vejamos, pois, aqui a análise perpetuada. Primeiro, a prestação de contas de governo em Balha foi enviada ao Poder Legislativo, cumprindo o prazo estabelecido no artigo 42, do inciso 4 da Constituição Estadual. Até aqui tudo normal. Segundo, foram também enviadas tempestivamente ao Tribunal de Contas a Lei de Diretriz Orçamentária, a Lei Orçamentária Anual, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal do Desembolso. Terceiro, houve um aumento, aqui vale-se, a atenção dos senhores, houve um aumento de 9% da arrecadação municipal em relação ao exercício anterior de 2014. Vejam, senhores, num mandato difícil, onde o país passava talvez por a maior turbulência dos últimos anos, que foi o impeachment de uma presidente, vereador João Alves, quem não lembra, em meio a tudo isso, o prefeito Átila Câmara, nesse momento, conseguia levar o município de Maranguape a uma arrecadação superior ao ano anterior, de 9%. Vale-se ressaltar esse ponto. Quarto, a Receita Tributária também apresentou um acréscimo na ordem de 4,45% do valor previsto na lei orçamentária, ou seja, também o valor previsto na lei orçamentária, um ano antes que a gente prevê, teve um aumento de 4,45%. Mais um ponto muito positivo levado em consideração pelo Tribunal de Contas. Quinto,
Quanto aos créditos adicionais, constatou-se que os mesmos foram abertos atendendo aos dispositivos na legislação em vigência. Não houve nenhuma irregularidade, foram obedecidos todos os pré-requisitos da legislação em vigência. Sexto, em relação à despesa com pessoal, no que se pede estar atingido o percentual de 54,83% da receita corrente líquida ao final do exercício, no entanto, o Poder Executivo conseguiu eliminar o excedente nos 2 quadrimestres seguintes, que é de praxe que todas as administrações, quando são indagadas pelo fato de estar com a sua, vamos dizer aqui, na linguagem popular da Câmara, com sua folha estourada, se adequar nos 2 quadrimestres seguintes e assim voltar a estar legalmente perante os órgãos de controle. Sétimo, o Poder Executivo aplicou o percentual de 25,61 com a manutenção e desenvolvimento do ensino, cumprindo o percentual constitucional. Até aqui, tudo perfeito. Oitavo, o município aplicou 20,68 com ações em saúde, portanto, bem acima do limite mínimo previsto, que é de 15%. Ou seja, em plenas dificuldades administrativas que o Brasil passava, o município de Maranguape aumentou em 5% o investimento em saúde pública no município de Maranguape no ano de 2015. Nono, o do 10º repassado à Câmara de Vereadores em 2015 obedeceu ao dispositivo do artigo 29A, inciso 2º, 1º e 2 da Constituição Federal, rigorosamente em dias. 10, a administração não contraiu operações de crédito, ou seja, a administração não fez empréstimos. Vamos usar o linguajar popular. Não aventurou-se no poder público aqui para pegar empréstimo. É o que está bem claro aqui na prestação de contas do prefeituado de 2015. Assim como não foram concedidas garantias e avais, mantendo-se a saúde financeira do município. 11º, a dívida pública consolidada, dívida fundada, manteve-se dentro do limite estabelecido no artigo 3 do inciso 2 da resolução número 40 de 2021 do Senado Federal. 12º, ficou comprovado que o Poder Executivo passou ao INSS todas as atribuições previdenciárias devidas. Ou seja, nos últimos tempos, o que nós estamos vendo, somos muitos governos que recolhem e que não repassam as atribuições devidas ao INSS e fica aí essa dívida rolada para os outros gestores. 13º, restou demonstrado que a administração municipal repassou 102,96% das contribuições previdenciárias devidas ao IPMM, de forma inclusiva a reduzir dívida para com a autarquia municipal. Eu diria aos senhores que nós estamos diante de uma prestação de contas que até aqui, os pontos elencados positivamente, superariam qualquer dúvida de que algum dos senhores eventualmente viesse a levantar nesse momento. 14º, a disponibilidade financeira existente em 31 de dezembro de 2015 conseguiria quitar totalmente os restos a pagar, deixados de forma a não existir déficit financeiro no exercício em alusão, demonstrando a responsabilidade da gestão, ou seja, não deixou as contas para o ano seguinte. 15º, analisando-se o balanço apresentado, pode-se constatar que houve um superávit primário na ordem de R$ 7.186.399 Assim, diante de todos esses fatos, restou a evidenciada a escorreita aplicação dos recursos e a regularidade da prestação de contas em exame. Pede-se, por final, o Tribunal de Contas do Estado o parecer favorável à aprovação das contas de gestão do prefeito, do senhor Átila Cordeiro Câmara, no exercício de 2015. Por último, eu gostaria de dizer, para que na manhã de hoje pudéssemos celebrarmos mais uma grande manhã nessa casa, uma manhã de trabalho, vale-se aqui enfatizar que o governo municipal, que atualmente também hoje é dirigido pelo atual prefeito, que é o Átila Cordeiro Câmara, gestor ao qual estamos julgando essas contas, em todas os itens elencados por essa liderança que aqui vos fala, por esse vereador, por esse companheiro de vocês, todos aqui, e se enquadrou perfeitamente dentro do que se pede à legislação brasileira e, por que não dizer, os órgãos de controle do Estado do Ceará.
Resta-nos, em nome do governo municipal, e por que não dizer, da Câmara Municipal, pedir a todos os senhores que acompanhem-nos nesse momento, aprovando as contas de governo, de gestão do governo municipal de Maranguape, no exercício 2015. Muito obrigado, senhores. A presidência agradece as palavras do vereador Evaldo Batista. E nesse minuto quero passar a presidência para o vice-presidente Hugo Alencar Filho. Queria também discursar um pouquinho, discutir a respeito das contas. Meus irmãos, meus amigos vereadores, a gente aqui estava na gestão passada e acompanhei o prefeito Átila, e eu vi, cada dia que andava com ele, a seriedade dele. Tanto é que eu sou um dos vereadores que passei os 4 anos dizendo que votaria a favor da conta dele, porque eu tinha consciência da honestidade do prefeito Átila. E a maior prova foi que o tribunal realmente veio agora as contas aprovadas. E a maior resposta, o povo maranguapense deu da honestidade do prefeito Átila, voltando ele para a prefeitura. Isso prova que foi um grande prefeito e foi muito honesto, porque em seguida o povo conduziu de novo o seu mandato. Então, mais uma vez eu estava certo quando eu dizia, os 4 anos, as contas do Átila eu voto a favor, porque eu tinha plena certeza que ele foi e será um homem honesto. Então essas são as minhas palavras. Repasso de novo a presidência para o Lourenço. E agora ninguém mais para discutir, para rediscutir, o vereador Afonso Neto. Em seguida, por Em gentileza. seguida, o vereador Elisandro. Senhores, só 2 pontos que eu vou abordar, já que todos os vereadores foram felizes, o vereador Lourenço aí concluiu muito bem a discussão, o vereador Evaldo fez um resumo das contas. Parabéns, vereador, pelo resumo que você fez aí. Eu queria só levantar 2 pontos que foram abordados aqui por alguns vereadores. Primeiro, parecer de procuradoria. Ministério Público e Procuradoria é parte necessária ao devido processo legal. Eles têm que existir no devido processo legal. Tem 3 vereadores aqui na casa que são advogados, tem 2 ali no plenário que eu estou vendo, doutor Alisson e doutor Regis, tem o doutor Nilo. O que nós temos visto em pareceres de Ministério Público e de procuradores é que muitas vezes, na grande maioria das vezes, eles estão ultrapassando o zelo e a devida responsabilidade. Em 100% de pareceres, doutor Klebs, doutor Mardônio, de procuradoria ou de promotoria, em 100 pareceres, em cada 100 pareceres que eu analiso nos devidos processos legais, me corrija, doutor Alisson, se eu estiver incorreto, 99%, 99 deles, vem pelas desaprovações ou pedindo pela condenação. Eu acho que é ultrapassar o devido zelo legal e a responsabilidade. Por isso, muitas vezes, nós não devemos nos pautar em discussão em parecer de Ministério Público, mas sim nos pareceres técnicos que existem dentro das prestações de contas. E o que a gente analisa nesse processo foi que todas as falhas inicialmente identificadas foram sanadas, foram corrigidas, foram elucidadas, e mesmo assim o Ministério Público conclui no pedido de desaprovação, exacerbando o zelo e a responsabilidade. E eu analisei aqui, dei até uma olhada para conferir novamente quem foi o conselheiro que analisou as contas do prefeito Átila, de 2015. Foi a conselheira Soraya. A conselheira Soraya é uma das conselheiras mais rígidas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. E se uma conta vem analisada pela conselheira Soraya, ela vem pelo parecer de aprovação das contas, isso aí é uma decisão séria e balizada. Mais uma vez, demonstra o zelo e a responsabilidade que o prefeito Átila teve na condução do nosso município, senhores vereadores. Era essa a rediscussão, senhor presidente. Essa presidência agradece mais uma vez a palavra do vereador Afonso Neto, com a palavra do vereador Elisandro. Senhor presidente, vale colocar para todos, certo, a análise de que
o que está sendo debatido aqui são discussões meramente técnicas, fora do foro político, fora do foro emocional, digamos assim, porque, na verdade, o que a gente observa no discorrer da avaliação aqui dos relatores, e como o vereador Afonso Neto falou, a relatora Soraya tem prerrogativas de ser uma relatora muito justa, muito coerente com o que diz a lei de responsabilidade fiscal e com o que diz as normas previstas no bom exercício da gestão pública, e dá uma verdadeira aula no sentido de dizer quais são os requisitos que as gestões não podem incorrer no sentido de meramente não, digamos assim, não desembocar numa desaprovação de uma conta. A gente observa que são orientações aqui postas que norteiam não só a gestão ora citada, o governo ora citado, mas também todo em um processo, inclusive até tem aqui outro município citado, no sentido de que isso pegue como prerrogativa, certo? O zelo, certo? E o cuidado para com essas questões que são colocadas, certo? O que o vereador Afonso, me permita citar seu nome, vereador, porque você colocou uma questão que é importante, o zelo das promotorias, das procuradorias, em fazer os seus relatórios, e muitas vezes deles, por inconsistências outras, acabam vindo pelas irregularidades ou pelas desaprovações, acaba com que o que está posto nessa questão é o que a observação técnica diz, certo? Agora, a maneira como os governos recorrem, as defesas recorrem para apresentar, isso é lícito, isso é legítimo, até porque como o doutor Clebson falou, o direito contraditório é colocado, certo, em todas as situações. Na fala, e me permita, vereador Evaldo, citar aqui seu nome, certo? Quando o senhor fez a leitura desse documento que nós recebemos aqui, que, se eu não me engano, está aqui, são 15 itens que foram elencados, certo? Fazendo um resumo explícito do que está o relatório, certo? E que, de certa forma não, de todas as formas está aqui coerente com o que foi colocado no ponto. Porém, nós não encontramos esse relatório aqui, que foi apresentado hoje, no corpo do relatório emitido pelo Tribunal de Contas do Estado. A gente observa lá que os pontos que foram colocados, certo? Dizem estritamente ao que o processo de contas lá apresentado, de fato, apresentou na sua realidade. Porém, deixo claro que as irregularidades que aqui foram apresentadas no decorrer do processo, de fato, foram no final do processo elucidadas a ponto de que para concluir, vereador, optou, só para finalizar, optou pela regularidade com ressalvas, certo? Mas a gente não pode fugir ao que o projeto diz e não simplesmente fazer aqui uma leitura que foge ao escopo do que está o relatório. Eram essas minhas palavras, presidente. Essas palavras do vereador Elisandro, e para rediscutir o vereador Evaldo Batista. Eu gostaria de rediscutir por último, porque eu acho que teve alguns colegas que me antecederam. Não, acho que não, né? Primeiro, é sempre um prazer, vereador Elisânio, Vossa Excelência citar meu nome, até porque me coloca numa situação de muito privilégio. Para ser mais sucinto com os senhores na manhã de hoje, para a gente não se estender muito, né? A manhã de hoje ela é totalmente voltada para a apreciação das contas. Vereador Elisandro, não é minha área, mas eu nunca gostei de debater algo sem também me atentar aos fatos. Aqui nós temos na casa 3 advogados, alguns advogados no plenário, inclusive o advogado responsável pela defesa, o doutor Alisson Deon, doutor Regis. Vi ali o doutor Dermos, que está ali de máscara, quase não reconheço, mas está ali também. Se algum dos senhores juristas, Mardônio, doutor Clebson, vereador Afonso Neto, se algum dos senhores que são formados nessa área puderem me ajudar no que eu estou dizendo, ou me corrigir, se existir alguma irregularidade da minha fala, por favor, eu estarei aqui para ouvir. Mas eu queria dizer
que nós somos passivos a erros. Mas eu queria dizer que eu tenho ciência de tudo aquilo que eu li durante esse processo. Tudo que eu vi com calma, que analisei diante desse processo. Vereador Dandan, vereador João Alves, eu deixo claro que ressalvas nada mais é durante um processo de que um alerta. E que se esses alertas não forem corrigidos, porque são passivos de correção pela defesa, no final não vão ter a aprovação de um conselheiro, principalmente de uma conselheira, como o Afonso falou, tão rigorosa como é a doutora Soraya. E eu, por último, pergunto a qualquer jurista que está aqui, aonde que alguém analisaria um processo desse e alencaria ressalvas? Se elas não tivessem corrigidas, no final, ela colocaria lá o pedido pela aprovação das contas. Me mostre em que, ou em algum ponto, nessa matéria que estamos discutindo, você encontraria aqui uma irregularidade interpretada por essa conselheira que não tenha sido sanada, ou alguma dúvida que não tenha sido respondida, que a levasse no final a pedir a desaprovação. E ainda desafio mais. E aí a minha limitação técnica. Se algum jurista me provar aqui que qualquer uma dessas ressalvas levasse a uma pessoa tão rigorosa como a doutora Soraya, levaria a doutora Soraya a pedir a desaprovação das contas. Pelo contrário, vale-se ressaltar que todas as ressalvas alencadas por ela não só foram bem corrigidas, como no final não se fala em palavras ressalvas, não, fala em aprovação. O texto maior emitido por a doutora Soraya é aprovação. Quando se fala em aprovação, não cabe mais a questão das ressalvas. Mas veio com ressalvas. Eu acho que no mundo nunca existirá uma unanimidade para que uma conta de gestão, eu não conheço, que não venha com algum ponto alencado com ressalva. Não existirá. E feliz é o gestor que na sua defesa corrigiu esse alerta, porque uma ressalva nada mais é do que um alerta durante o processo. Ressalva nada mais é do que um alerta. Corrigiu essa ressalva e que por final o relator pede a aprovação. Então, vamos nos desprender nesse momento das posições políticas, vamos nos desprender às vezes das divergências que nós temos na casa do dia a dia e vamos amarrar a um item muito maior, uma conta de gestão que vem apreciada pelo Tribunal de Contas, pelos órgãos de controle e que em momento algum demonstra uma irregularidade. Essa é a minha razão maior de pedir novamente aos senhores que na manhã de hoje nós votamos unanimemente e apreciamos com o voto positivo ao parecer da aprovação da prestação de conta do exercício financeiro de 2015. Mais uma vez, muito obrigado, senhor presidente. Essa presidência agradece as palavras do vereador secretário Raul Batista e já vamos agora iniciar a votação. Põe o decreto 00/2021 do Poder Legislativo em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste ou se levante. Me abstenho, presidente. É aprovado com 14 votos a favor e 4 abstenções. Obrigado aos senhores vereadores. Faltou o vereador Castro, não apareceu, não está aqui. Então, 18 pessoas. Então, nessa votação, o voto do presidente, ele é contábil, ele é válido. Viu? E eu quero aqui agradecer a presença de todos os vereadores, dos companheiros, doutor Regis, doutor Alisson, ex-vereador Enéa e todos os companheiros que estão aqui presentes, prestigiando essa grande sessão. Eu quero dizer que a sessão nós vamos encerrar, nada mais havendo a tratar no momento. Eu quero encerrar para a gente sessão e convocando os senhores vereadores para o dia 17, terça-feira, no mesmo local, às 9h30. Um abraço e um beijo no coração de cada um.